A história que você está prestes a conhecer não começa em 1948, quando Israel se tornou um Estado. Nem 2 séculos antes, quando era somente um sonho de visionários. Ela se inicia com uma promessa e começa quase 4.000 anos atrás. Os antigos textos hebraicos dizem que os olhos do Senhor correm para lá e para cá, por toda a terra, para mostrar-se forte em nome daqueles cujo coração é totalmente leal a Ele. Ele parece ter encontrado um homem assim nos desertos do Canaã. Seu nome era Abrão, filho de Tera, de Ur dos Caldeus. De acordo com os escritos antigos, um dia, Deus apareceu a Abrão e falou as palavras que dariam origem à nação de Israel. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Não serás mais chamado Abrão, teu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Em total fé, Abraão disse: Hinene, eis-me aqui, ao chamado de Deus. E as gerações de Abraão a seguir iriam crescer para ser uma grande nação, os filhos de Israel, o povo da promessa. Antes que a promessa fosse realizada, Israel sofreria 400 anos de brutal escravidão no Egito. Mas no meio do seu sofrimento, um menino hebreu chamado Moisés, exilado nas montanhas de Midian, um dia teve uma visão de Deus em uma sarça ardente. Em seu próprio momento, Hinene, eis-me aqui, Moisés aceitou o chamado para tirar o seu povo da escravidão. Pouco antes de ele morrer, Deus levou Moisés a um ponto alto com vista para Canaã e mostrou-lhe a terra prometida. Embora Moisés não tenha entrado nunca na terra, os filhos de Israel estavam prestes a ver a promessa feita a Abraão ser cumprida. Batalhas seriam travadas, milagres seriam registrados, vitórias seriam celebradas. Enfim, Israel iria ocupar a terra tal como tinha sido prometido. Foi a idade de ouro de Israel, mas não duraria. Nem toda geração serviria ou mesmo acreditaria na aliança da promessa. Em 70 d.C., legiões romanas marcharam sobre Jerusalém. A cidade foi saqueada. O grande templo foi queimado até o chão. 1 milhão de judeus foram massacrados. A maioria dos restantes foram levados para o cativeiro. O reino de Israel não existia mais. A promessa parecia ter acabado. Será que sim? Anos antes, um dia o profeta Ezequiel estava orando. Ezequiel viu-se diante de um vale repleto de ossos secos, ossos humanos. Como o profeta contemplava a cena, Deus perguntou-lhe se estes ossos poderiam viver. E a isso Ezequiel sabiamente respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. O que aconteceu em seguida deve ter sido um espetáculo para ser visto. Deus disse a Ezequiel para falar com os ossos e ordenar-lhes viver. O profeta escreveu depois: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Então ele me disse: Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus disse a Ezequiel: Esta era a casa de Israel.
Assim como estes ossos secos e mortos foram restaurados para a vida, assim Israel será restaurado. À medida que a nação de Israel se estabeleceu no exílio entre as nações, a oração continuou ano após ano ao redor do mundo. No próximo ano em Jerusalém. Mas à medida que os anos se tornaram décadas, depois séculos, para muitos a promessa parecia cada vez mais um sonho distante do passado. Não mais. Os judeus encontraram outros que também acreditavam nas antigas profecias e que ofereceram sua ajuda para vê-la cumprida, em sua própria maneira. Como os patriarcas antigos, quando chegou a sua vez, também eles diriam: eis-me aqui, a promessa e ao povo da terra de Israel. Eles seriam chamados cristãos sionistas. Há um pouco mais de 70 anos atrás, acontece o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus vão ser assassinados. Mas mesmo num período tão terrível para a história do povo de Israel, houveram pessoas que trouxeram luz ao mundo. Esses são os justos entre as nações, não judeus que arriscaram sua própria vida para salvar judeus durante o Holocausto. Irena Sendler era uma jovem enfermeira católica em Varsóvia, na Polônia. Quando ela descobriu que 5.000 judeus estavam morrendo todos os dias de fome e doenças por trás dos muros do gueto judeu, ela decidiu fazer algo para ajudar. Com documentos de identificação falsos, ela fez seu caminho entre os guardas para o gueto lotado. Irena se dirigiu às mães. Ela disse-lhes que se os filhos ficassem onde estavam, eles morreriam. Com dor angustiante, essas mães de Israel disseram adeus a seus meninos e meninas e bebês de colo, sabendo em seus corações que provavelmente nunca iriam vê-los novamente, e a maioria delas nunca viu. Irena usou carrinhos, caixões, o fundo falso de caixas de ferramentas e a parte traseira de uma ambulância para contrabandear as crianças para um lugar seguro. Ela os colocou em lares cristãos, em igrejas, conventos e orfanatos católicos, onde quer que ficassem seguros até depois da guerra. Irena Sendler resgatou 2.500 crianças das garras da morte. Ela disse: cada criança salva com a minha ajuda é a justificativa da minha existência nessa terra, não um título de glória. Com a máquina de guerra de Hitler engolindo a Europa, milhares de judeus surgiram da parte oriental. Na Lituânia, centenas cercavam o consulado japonês a cada dia, esperando vistos que pudessem permitir-lhes escapar dos nazistas. O funcionário público fiel, cônsul-geral Shuni Sugihara, sabia que Tóquio não tinha nada a ver com esses judeus, mas como cristão, ele também sabia qual a coisa certa a fazer. Sugihara telegrafou a Tóquio 3 vezes para obter instruções. Quando a resposta finalmente veio, ele foi ordenado a recusar qualquer um que já não possuísse um visto para outro país. Mas Sugihara sabia que nenhuma das pessoas às portas do consulado tinha para onde ir e nenhum país iria aceitá-los. E assim, ele tomou uma decisão corajosa. Durante 29 dias, o dia inteiro Sugihara assinou vistos, 6.000, antes de ser forçado a ir embora. Mesmo no trem, ele fez o que podia, distribuindo visos em branco o mais rápido que podia, em uma tentativa desesperada para ajudar apenas mais um que ficasse vivo, porque este tranquilo e digno japonês se atreveu a seguir seu coração, independente do custo para si mesmo. Corrie e Betsy ten Boom e seu velho pai Casper foram movidos pela compaixão cristã quando viram o que estava acontecendo com as famílias judias ao redor deles em Haarlem. Mas o que poderiam 2 mulheres solteiras e um homem idoso fazer? A resposta veio bater à sua porta. Era um vizinho judeu desesperado para encontrar algum lugar para se esconder. Com um cofre embutido no quarto de Corrie, eles começaram a abrir sua casa para qualquer judeu que procurasse sua ajuda. Para os ten Boom, eles estavam apenas fazendo o que qualquer cristão deveria, mas para outros eram traidores. Quando a Gestapo prendeu-os, ofereceram liberar Casper se ele parasse de esconder judeus,
O velho, os olhos em chamas com o fogo da fé de seu oficial: Senhor, se eu for para casa hoje, amanhã eu vou abrir a minha porta para qualquer um que bater buscando ajuda. Eu consideraria uma honra dar a minha vida pelo povo escolhido de Deus. Poucos dias depois, Caspar ter Blum morreu na prisão. Cora e Betsy foram enviadas para o temido campo de concentração de Ravensbrück, onde Betsy morreu. Cora sobreviveu. Ela passou o resto da sua vida contando sua história sobre o amor triunfando sobre o ódio em um mundo de trevas. Uma história semelhante ocorreu na Holanda quando Mip e Jan Gies arriscaram suas próprias vidas tentando salvar a família de Ana Frank. Na Hungria, 400 mil judeus já tinham sido enviados em vagões para o campo de extermínio de Auschwitz. Apesar de todos os perigos, Raoul Wallenberg arriscou sua vida e se ofereceu para ir para a Hungria como um diplomata da Suécia. No auge do inverno, Wallenberg se juntou aos milhares de prisioneiros judeus nas marchas da morte para Auschwitz, tentando salvar quem fosse possível. Ele abrigou dezenas de milhares de judeus em edifícios que comprou como propriedade diplomática sueca. Os nazistas não podiam tocá-los. Eles estavam em solo soberano sueco. Ou assim, ele convenceu os nazistas. Um dia, ele pulou em um trem para Auschwitz, distribuindo tantos passaportes como as mãos que pudessem agarrá-los. E então exigiu que os guardas nazistas liberassem seus cidadãos. Ele até convenceu os alemães a não explodir o gueto de Budapeste e assassinar milhares de inocentes que ainda estavam presos lá dentro. Raoul Wallenberg salvou mais de 100 mil judeus. Ele disse: eu nunca poderia voltar para Estocolmo sabendo que eu não tinha feito tudo o que fosse possível para salvar os judeus. Estenda a palma de sua mão e conheça alguns daqueles cujas vidas foram poupadas pela convicção destas luzes na escuridão. O que significa dizer eis-me aqui? Para Abraão, foi receber uma promessa que parecia impossível. Para Isaac, significava uma viagem ao desconhecido. Para Jacó, confiar em um Deus que iria vencer. Para Moisés, uma chamada para identificar-se com escravos, tornando-se sua voz de liberdade. Davi, diante de um gigante, saber quem estava do seu lado. Para Salomão, construir um templo para Deus. Para Ezequiel, entender que o que parece ser não controla o que pode ser. Para os sonhadores, uma chamada para acreditar em antigas profecias. Uma chamada para servir. E o que dizer dos visionários? Edward Robinson, sétimo conde de Shaftesbury, Lawrence Ellis, Horatio Ian, William N. Josiah Webb, Arthur James Moffat, Walter Lauder, Winston Churchill, Woodrow Wilson, Rainha Vitória. A cada um foi dada uma oportunidade, um momento de decisão. Eles disseram sim. Para muitos, a escolha veio com um preço alto. Esses heróis do sionismo são apenas um vislumbre de um grande mosaico. Defensores da promessa, amigos do povo de Israel, guardiões do pacto. Cada um disse eis-me aqui quando sua chamada veio. Algum dia, em algum lugar, em um momento em sua vida, você pode ter uma chamada assim. Uma oportunidade de passar a tocha dessa promessa para frente. Sua decisão pode determinar o futuro da promessa de Israel. O que você vai fazer? Você vai dizer eis-me aqui como estes fizeram? Se você disser sim no seu momento de decisão, você vai se tornar parte deste mosaico da promessa mantida, para ser passada para o futuro, para as gerações que ainda não conhecem.
este milagre no deserto.